o limite de 7.500 pessoas estipulado para as celebrações da Peregrinação Internacional de Maio ao Santuário de Fátima, que hoje termina, foi atingido pelas 8h50, revelou a agência Lusa, fonte oficial da instituição. A lotação foi alcançada poucos minutos antes do início das celebrações, que começaram às 9h em ponto com a recitação do terço. Segue-se a missa, que inclui uma palavra dirigida aos doentes, e a procissão do adeus. A GNR informou, entretanto, que os peregrinos estão a juntar-se na zona envolvente ao santuário, o que já tinha acontecido na quarta-feira à noite, cumprindo o distanciamento e o uso de máscaras, afirmou o Major David Ferreira. Tudo está tranquilo, garantiu, pedindo às pessoas, face à lotação máxima de peregrinos já ter sido atingida no recinto, que se desloquem a Fátima após as celebrações. O Santuário de Fátima, no concelho de Ourém, Santarém, anunciou que as celebrações da peregrinação de 12 e 13 de maio têm um limite de 7.500 pessoas, justificando que a pandemia de Covid-19 ainda não oferece garantias para acolher, sem reservas, todos os fiéis. A Peregrinação Internacional de Maio ao Santuário de Fátima, 104 anos após os acontecimentos na Cova da Iria, é presidida pelo Cardeal José Tolentino Mendonça, bibliotecário e arquivista do Vaticano. O ano passado, devido à pandemia, esta peregrinação realizou-se sem fiéis, o que aconteceu pela primeira vez na história do Templo Mariano. Na peregrinação de outubro não tinha sido atingido o limite de 6.000 pessoas que foi estipulado. Fátima foi a primeira grande peregrinação em tempo de pandemia. Festa do título: Não vou atirar pedras ao Sporting nem aos adeptos nem à polícia. Padre Fernando Ventura. A reconstrução da esperança terá de passar por um aumento da consciência do nós. Desconfinamento progressivo na Europa. Sondagem RTP. Maioria dos portugueses deseja uma remodelação do governo. À análise de Felipe Caetano, israelitas e palestinianos estão de costas voltadas. Hamas e militares israelitas continuam a intensificar ataques e incidentes. Sporting, não gosto de ver este passa-culpas a toda a gente. Festejos Sporting. O que aconteceu foi um espetáculo de falta de autoridade do Estado. Sporting. Pacheco Pereira critica festival de hipocrisia, numa espécie de motim público. O ministro da Administração Interna não existe, diz Pacheco Pereira. Confrontos. Não seria diferente se fosse Benfica ou FC Porto. Festejos do Sporting. Estivemos perante um estado de conivência. Festejos do Sporting. Concentração pode gerar cadeias de transmissão. Festejos do Sporting. Ministro Cabrita não tem condições para continuar. Imagens de uma procissão das velas limitada pela Covid-19. Fátima foi a primeira grande peregrinação em tempo de pandemia. Festa do título: Não vou atirar pedras ao Sporting nem aos adeptos nem à polícia. Padre Fernando Ventura. A reconstrução da esperança terá de passar por um aumento da consciência do nós. Desconfinamento progressivo na Europa. Sondagem RTP. Maioria dos portugueses deseja uma remodelação do governo. À análise de Felipe Caetano, israelitas e palestinianos estão de costas voltadas. Hamas e militares israelitas continuam a intensificar ataques e incidentes. Sporting, não gosto de ver este passa-culpas a toda a gente. Festejos Sporting. O que aconteceu foi um espetáculo de falta de autoridade do Estado. Sporting. Pacheco Pereira critica festival de hipocrisia, numa espécie de motim público. O ministro da Administração Interna não existe, diz Pacheco Pereira. Confrontos. Não seria diferente se fosse Benfica ou FC Porto. Festejos do Sporting. Estivemos perante um estado de conivência. Festejos do Sporting. Concentração pode gerar cadeias de transmissão. Festejos do Sporting. Ministro Cabrita não tem condições para continuar. Imagens de uma procissão das velas limitada pela Covid-19. Fátima foi a primeira grande peregrinação em tempo de pandemia. Festa do título: Não vou atirar pedras ao Sporting nem aos adeptos nem à polícia. Padre Fernando Ventura. A reconstrução da esperança terá de passar por um aumento da consciência do nós. Desconfinamento progressivo na Europa. Sondagem RTP. Maioria dos portugueses deseja uma remodelação do governo. À análise de Felipe Caetano, israelitas e palestinianos estão de costas voltadas. Hamas e militares israelitas continuam a intensificar ataques e incidentes. Sporting, não gosto de ver este passa-culpas a toda a gente. Festejos Sporting. O que aconteceu foi um espetáculo de falta de autoridade do Estado. Sporting. Pacheco Pereira critica festival de hipocrisia, numa espécie de motim público. O ministro da Administração Interna não existe, diz Pacheco Pereira. Confrontos. Não seria diferente se fosse Benfica ou FC Porto. Festejos do Sporting. Estivemos perante um estado de conivência. Festejos do Sporting. Concentração pode gerar cadeias de transmissão. Festejos do Sporting. Ministro Cabrita não tem condições para continuar. Imagens de uma procissão das velas limitada pela Covid-19.